Olá, o meu nome é Carolina e esse é meu canal sobre educação. E no vídeo de hoje eu vim contar sobre como foi a minha experiência de fazer o TCC aí, né? Seja tanto na graduação quanto na pós-graduação, se teve alguma diferença, se não teve. Então, fique comigo nesse vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, eu pedi para que você se inscreva aqui no meu canal, nesse botãozinho de se inscrever-se, aqui no botãozinho vermelho. Se ele tiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí no meu canal para essa comunidade crescer mais e mais e espalhar mais educação aí pelo mundo. Bom, hoje eu quis trazer aqui um assunto que me trouxeram nos comentários no último vídeo aí que eu falei sobre a pós. Acho que foi um estúdio vlog que eu fiz. E aí eu recebi um comentário falando pra me falar sobre o TCC, se teve alguma diferença, como que foi esse processo, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E eu achei que é um tema muito legal, muito pertinente, porque eu sei que a maioria às vezes está fazendo TCC ou vai fazer TCC e fica nessa dúvida, né? Bom, então aí eu separei aqui algumas questionamentos que eu queria trazer, né? Algumas perguntas que eu levantei que eu acho que é interessante para você que está aí assistindo levar em conta. Primeira coisa, vamos falar sobre graduação de pedagogia, né? Quem está fazendo pedagogia aí e vai se formar e precisa de fazer o TCC. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu podia ter duas escolhas, né? Eu podia fazer tanto o artigo científico aí, ou a monografia. Carolina, eles são diferentes? Sim e não, assim, o processo de escrita, ele vai ser o mesmo, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir atrás, se você quiser fazer uma pesquisa de campo aí, você vai ter que ir. Mas a monografia, ela te faz ampliar muito esse campo, né? Você vai ter que escrever muito mais, porque ela tem uma quantidade lá mínima de páginas. Eu nem me lembro agora quanto que é, mas acho que é mais de 30 páginas. E já o artigo, ele é mais pontual, assim, né? Você fala daquele assunto e ótimo, é isso. Você não fica se estendendo, se estendendo. Então, na graduação, eu optei por fazer o artigo, né? E não a monografia aí em si. E tudo isso é TCC. Então eu fiz o artigo, só que na minha faculdade, onde eu me formei, lá a gente podia escolher fazer o artigo sozinho e em dupla ou em grupo. Eu acho que sozinho não podia. Tinha que ser ou em dupla ou em grupo. Não podia fazer sozinho. Agora que eu me lembrei que não podia fazer sozinho. E aí a gente tinha que escolher, né, alguma pessoa que se encaixasse com aquilo que você, com o assunto que você quer falar e tudo mais, e fazer o TCC juntas. E eu lembro que na época, assim, teve grupos na minha sala, teve duplas, foi um misto, assim, as pessoas foram se escolhendo por afinidades e tudo mais, e fez o TCC. Então eu, em especial, fiz com uma dupla, com uma amiga minha, a gente sempre teve muita afinidade desde o começo da faculdade. A gente sempre pensou muito nesse tema, assim, igual, assim, né? A gente sempre gostou de falar sobre alfabetização, sempre foi um tema que chamou sempre a nossa atenção. E na época eu trabalhava, quando eu entrei na faculdade, eu fiz estágio no setor lá na escola de contação de histórias. E aí eu comecei a conversar com essa minha amiga e trocar ideias e a gente resolveu unir esses dois, né? A alfabetização e a contação de histórias. Como que ela pode contribuir aí para o processo de aprender a ler e a escrever. Então foi basicamente isso, na graduação. Eu fiz o meu TCC em dupla com essa minha amiga e a gente falou sobre a alfabetização e como que a contação de histórias pode contribuir aí para a alfabetização, para esse processo de alfabetização, de letramentos e tudo mais. Essa mais ou menos foi a nossa pergunta, né? Que a gente tem que levantar aí uma pergunta e responder ela durante todo o processo de escrita.
E a gente fez o artigo baseado em alguns autores aí e tudo mais. E também fomos à pesquisa de campo. E eu até trouxe aqui o TCC. Esse aqui não é a versão final, porque eu acho que eu não tenho a versão final aqui. Se eu tenho, tá no computador, não tá assim, né? Mas não tem problema, porque essa é a versão que a gente apresentou lá na banca, né? Na banca tem um orientador, que ajudou a gente a escrever, que nos orientou e tudo mais. E as duas pessoas que ficam lá avaliando mesmo como está o TCC, e depois ela dá algumas considerações sobre o que você pode melhorar, o que você pode ajustar. Então, na banca a gente apresenta aquilo que a gente escreveu durante todo esse tempo, e eles fazem pequenos ajustes para ter a versão realmente final, para deixar lá na faculdade. Pelo menos nós tivemos, né, porque não foi só eu, deixar a versão final na biblioteca da faculdade, porque aí as outras pessoas podem ir na biblioteca e ver o seu artigo e tudo mais, e também para uma versão final, caso você queira publicar aí, né, o artigo. Bom, eu não vou mostrar muito de pertinho, porque tem o nome aqui da minha amiga, não quero que, né, expor ela aqui assim, mas basicamente a gente fez nós duas, e o título, assim, foi exatamente nessa... A Pandora tentando subir na cama. Foi basicamente isso, né? A alfabetização, o letramento e a contação de histórias. E como que a gente podia trabalhar ela dentro da sala de aula. E a nossa pergunta é essa mesmo. Como que a contação de histórias contribui aí para o processo de alfabetização. E a gente foi escrevendo, falou sobre a alfabetização, falou sobre o letramento, depois falou sobre a contação de histórias, e a gente foi lá e uniu todos esses três termos aí em um só, e fizemos a parte da pesquisa de campo, que era perguntar aos professores mesmo o que eles achavam, assim, se a contação de histórias contribuía ou não, e eles tinham que dar respostas mesmo, escritas depois no final, sobre alguma experiência que eles viveram e tudo mais, né? Vou ler umas 3 perguntas aqui para vocês verem mais ou menos como que foi. Por exemplo, você ouve as histórias dos seus alunos? Os seus alunos contam histórias? Vamos ver uma outra pergunta aqui mais específica, assim. Você acha que quem ouve história desenvolve melhor os letramentos necessários para a vida cotidiana? E a gente fez, né? Tem o gráficozinho aqui. E foi muito legal esse processo de escrita do TCC na graduação, porque ele foi totalmente diferente do processo de escrita do artigo, do TCC e da pós-graduação, né? Porque na pós-graduação você já tá meio que mais, assim, amadurecido, você já vivenciou esse processo de escrita, de pesquisa, e então você já tem uma outra visão, porque quando você está na graduação, você ainda está amadurecendo essa ideia da educação, do processo e tudo mais. Então você escreve, mas ainda não tem aquele amadurecimento, né? E quando chega na pós-graduação, você já está mais amadurecido, porque, por exemplo, eu já tinha algumas experiências dentro da sala de aula. Claro que também, quando eu estava na graduação, eu tive experiência como estagiária, né? Mas depois como professora na pós-graduação. Então foi muito legal esse processo, porque teve uma diferença, assim. Claro que a escrita sempre vai ser, você vai ter que pesquisar e tudo mais, mas uma diferença interna mesmo, de amadurecimento, né? Então eu lembro, assim, que eu me formei, foi no semestre passado, eu fiz o TCC tão recentemente da pós-graduação, e eu não tenho ele aqui, porque como a minha pós-graduação foi totalmente online no último semestre, eu só entreguei o TCC lá na plataforma mesmo. Eu não imprimi porque eu não via necessidade, ou se eu imprimi, eu não me lembro onde que eu coloquei, porque eu não via necessidade de imprimir. Mas eu continuei com essa linha de pesquisa, porque eu fiz a pós, não sei se vocês sabem, sobre a alfabetização e letramento, né, de crianças, jovens e adultos. E aí eu falei assim, eu vou continuar com essa mesma linha de pesquisa, sabe? Com essa mesma linha de pensamento. E aí eu continuei com com o mesmo, não sei dizer, o mesmo contexto, assim, de como que a contação pode contribuir, mas não com essa pergunta, mas
Eu falei sobre a alfabetização, sobre o letramento e sobre a contação de histórias e como que a criança do ouvinte, ela se torna o leitor, né? Porque eu queria falar muito disso, de quando mais histórias você escuta, mais histórias você vivencia no dia a dia aí, que são os letramentos, mais você se torna um leitor, né? Porque a gente percebe isso dentro da sala de aula, que quanto mais a criança tem acesso, eu já até falei num vídeo aí pra trás, né, dessa questão do acesso. Quanto mais a criança tem acesso aos letramentos do cotidiano, quanto mais ela vivencia, quanto mais ela conta histórias, vivencia suas próprias histórias, mais ela vai se tornar um leitor eficiente, vamos dizer assim, né? O processo de leitura e escrita dela vai ser mais rápido, vamos dizer assim, né? Falando de um modo mais simples aí. Ela vai aprender a ler muito mais rápido, porque ela vai ter vivências amplas aí, né? Uma visão de mundo muito ampla. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que a gente até usou no nosso TCC da graduação, ou eu usei no TCC da pós, que é do Paulo Freire, né? Que ele fala mais ou menos assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então é basicamente isso. Você ler o mundo à sua volta, nos letramentos, nas histórias, nas entrelinhas, e colocar isso dentro depois da fase de aprender mesmo a ler e a escrever, né? Então foi basicamente isso que eu pesquisei no meu TCC da pós-graduação. E aí me perguntaram se eu fiz artigo e tal. Na pós-graduação é só artigo, né? Só artigo. Não, eu acredito que não seja. Você não tem que fazer monografia e tudo mais. Então, eu fiz artigo, né? E nesse no artigo da pós-graduação, eu não fiz nenhuma pesquisa de campo. Foi totalmente só leitura mesmo e tudo mais. Eu tenho até alguns livros aqui que eu utilizei, né, na pós-graduação. Tem um aqui que é A Arte da Palavra e da Escuta, Os Caminhos da Literatura. Tem um outro aqui que eu uso muito, O Sistema de Escrita Alfabético. São livros que me contribuíram muito para o processo de escrita aí da pós mesmo, né? Então é isso, basicamente, que foi, eu acho que a diferença maior, o amadurecimento de você estar dentro da sala de aula, de ter essas vivências e ter esse amadurecimento de escrita e tudo mais. E o processo de pesquisa também, né? Que ele é muito diferente, porque quando você está na graduação, ele é muito rudimentar. Você tá descobrindo ainda como pesquisar, né? E depois quando você vai para pós, já tem um amadurecimento, uma vivência maior aí. Não quero dizer que fica mais tranquilo, mais leve, que não fica. Você sofre do mesmo jeito quando você faz o TCC, você fica louco pesquisando, lendo e procurando artigo e procura isso e corre atrás do orientador que não sei o que. Tem todo esse rolê, mas tem esse amadurecimento também que eu acho que é muito, muito, muito importante. Eu acho que é isso que eu queria trazer nesse vídeo hoje. Ele foi um pouquinho longo, que eu acho que eu quis realmente pontuar, falar sobre coisas que me veio aqui na cabeça e tudo mais, que eu anotei e falei assim, eu acho que isso é importante falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui nos comentários, igual mandaram lá no Estúdio Vlog perguntando. Vocês podem mandar, que eu adoro responder vocês. Então comenta se tiverem alguma dúvida sobre artigo, sobre TCC, sobre qualquer coisa relacionada a esse mundo acadêmico. Então vocês podem mandar aqui nos comentários. E uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho que é legal pontuar, tem algumas instituições aí de faculdades, universidades, que não pedem esse artigo, esse TCC final, né? Mas eu não consigo falar sobre isso, porque não é uma vivência que eu tive. Mas sei que muitas pessoas que formaram na graduação não tiveram que fazer TCC, que formaram na pós-graduação que não tiveram que fazer TCC, mas acho que não é a maioria, assim. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, deixa muito, muito like, não se esqueça de inscrever e deixa uma dúvida, algum comentário que você queira saber. Até um próximo vídeo, tchau!